Budget Difference Income, também conhecido como BDI, e traduzido para o português como benefícios de despesas indiretas. Que bagaça é essa e o que isso tem a ver com marcenaria? Vamos falar sobre isso hoje. Bem, meus queridos marceneiros, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. O papo hoje é o seguinte, BDI e como que a gente aplica isso na marcenaria. Galera, BDI nada mais é do que uma margem que é aplicada acima dos fechamentos de contrato. O que isso quer dizer? Você vai fazer toda a tua conta, todo o teu operacional, toda a tua estrutura, e em cima disso você vai chegar o BDI. Esse BDI não é uma conta de chute, não é um valor que você acha que tá bom, mas ele tem uma fórmula para ser calculado. Ele é feito considerando-se os custos diretos, mais os custos indiretos, mais os custos líquidos, o lucro líquido, no caso, e aí a gente entra com um BDIzinho em cima disso para deixar tudo bonito. Qual que é a função do BDI dentro da nossa precificação? A função do BDI é basicamente a seguinte. Vamos lá. Você tem toda a operação que você tem como calcular dentro da sua marcenaria. O que quer dizer essa operação que você tem como calcular? A gente está falando aí dos custos de insumo, a mão de obra para a produção desse material, tipo, depreciação da serra, depreciação do disco, depreciação da esquadrejadeira, coladeira, cola, insumo. Todas essas despesas que a gente já conhece dentro da nossa marcenaria. Além dessas despesas, a gente tem algumas outras despesas que a gente não tem como prever, tá? Ah, Carlos, como assim você não tem como prever essas outras despesas? Olha, você não sabe se você vai precisar de um pedreiro para fazer algum reforço estrutural na parede, isso a gente só vai descobrir na obra. Você não sabe se você vai precisar de um eletricista para puxar elétrica na obra. Todas essas necessidades, olha, içamento de móvel, isso tem como prever, mas içamento de móveis, de peças que às vezes não podem passar, chapa, sabe, gente extra para fazer carregamento, ajudante, esse tipo de coisa que a gente não tem como prever. O BDI tem a função de, dentro da marcenaria, tá? O BDI tem a função de suprir essas necessidades. A gente pode chamar de gordura, eu pessoalmente chamava de gordura, chamei de gordura, inclusive dentro do OJ, tá lá, a gente tem uma margenzinha chamada gordura, que é nada mais é do que esse BDI com outro nome. O BDI, ele tem a função de suprir essas despesas indiretas e também de suprir a nossa lucratividade. Então, quando a gente formata uma precificação, essa precificação a gente considera todo o nosso custo operacional, todo o nosso custo de estrutura, e aí a gente vai entrar com as despesas de venda. Despesas de venda com lucro líquido, com essas despesas indiretas, isso tudo a gente vai entrar, e isso tudo forma o BDI. BDI é formado por todas essas custas, essas despesas que a gente não tem, que a gente tem como prever, mas não tem como ser 100% exato. Então, o BDI, que foi desenvolvido inicialmente usado no setor de construção civil, tá? Ele acaba vindo para os nossos setores de prestação de serviço, outras prestações de serviço, como a parte de marcenaria, carpintaria, vamos lá, o pessoal de elétrica, hidráulica, que também é da construção civil. Então, a prestação de serviço, a gente acabou, por estarmos relacionados à construção civil, é bem interessante que nós absorvamos esse conceito do BDI na construção civil para trazer isso para dentro da nossa estrutura. Agora, a parte legal. Como que é feito o cálculo do BDI? Gente, eu vou deixar para vocês uma fórmula aqui embaixo, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou deixar uma fórmulazinha para a gente fazer a conta do BDI. Mas eu vou antecipar para vocês, porque senão eu vou me estender e não tem como eu falar visual, eu falar aqui a fórmula para você calcular o BDI, porque é uma fórmula relativamente complexa. É uma fórmula que vai ter em consideração custo fixo, não, custo
custo total da obra, que inclui os custos fixos, custos variáveis daquela obra, mão de obra e tudo mais. Vai ter os custos indiretos, vai ter, enfim, vai ter imposto, lucro líquido, imposto previsto, despesas de locação e por aí vai. Então, para eu não me estender nisso, eu não vou conseguir mostrar para vocês, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a fórmula para que você possa usar na sua marcenaria para fazer essa precificação. Mas eu vou trazer um númerozinho básico aqui para gente, que na construção civil tem alguns anos que são feitos cálculos e o BDI está ficando em torno de 30%. Pode ser para mais, pode ser para menos. Você pode fazer uma conta que, dependendo da sua obra, o seu BDI vai ficar perto de 40%. Carlos, mas como que o BDI vai variar tanto assim, 10%, né, de uma obra? Cara, você pode pegar uma obra que é um apartamento inteiro, num 18º andar, e o projeto inclui muitas peças que vão ter que subir de escada, muitas peças que vão ser içadas. Você vai precisar de fazer forração de piso nesse apartamento, vai ter que contratar mão de obra extra para fazer carga e descarga, pode ser mais longe do que você está acostumado, o frete pode ser mais caro, pode ser um lugar onde o caminhão não acesse. Então, tudo isso vai ter um impacto no nosso custo indireto da obra. E aí vai fazendo com que o BDI cresça. Então, a gente tem que ficar atento e fazer um caso a caso, usar uma formulazinha para a gente conseguir ter um BDI preciso do que a gente está precificando, tá ok? Marceneiro, para a gente encerrar isso daqui, eu vou te convidar a deixar um like nesse vídeo e te convidar a fazer parte do melhor grupo de marceneiros de toda a terra tupiniquim, o nosso grupo VIP. Tá? É de graça e você vai ter contato com mais de 400 donos de marcenaria, todos eles focados em crescer. Então, vou deixar o link aqui embaixo também. Faça parte do nosso grupo VIP e venha ser você também um marceneiro de sucesso. É gratuito. E para a gente fazer o encerramento dessa brincadeira toda, eu gostaria muito que vocês deixassem a opinião de vocês com relação a isso. Tá? Se você já usa o BDI com outro nome, como eu usava, com o nome de gordura, se você nunca pensou nisso na hora de passar um orçamento, se você já pensou nisso, mas não sabia onde aplicar, o BDI ele tem essa função. O BDI ele é calculado obra a obra, tem um valor médio que fica aí em torno de 30%, pode bater 35%, 25%, 36%, 24%, mas ele está sempre em torno ali dos 30%, e varia de obra para obra, ok? Para a gente ter um parâmetro disso daí, eu fiz essa análise ontem no grupo dos alunos do OJ. Você considera que você tem uma marcenaria e você fechou 10 contratos de R$5.000 para entregar em um mês. 10 contratinhos de R$5.000. Isso quer dizer que você vai ter um faturamento de R$50.000 nesse mês, onde vão estar esses 10 contratos. Mas faça a sua conta do seguinte: quantas pessoas estarão envolvidas nessa operação? Quantas entregas você vai ter que fazer? Quantos veículos você vai ter que ter para conseguir fazer essas entregas de 5.000 essas 10 entregas de 5.000 dentro do período de 30 dias? E aí você vai ter uma noção do risco que você está exposto, risco de transporte, risco de danificar uma peça, risco de você acertar um cano, risco de acidente. Todos esses riscos estão dentro desses projetos e você vai ter 10 riscos desses daí. Aí você vai fazer a sua conta e você vai ver que nesse processo você vai ter um BDI bem alto. Sabe por quê? Porque você vai ter que contemplar todos esses riscos e essas despesas que você vai ter relacionadas a esse contrato. Lembrando que um frete para carregar um armário de R$5.000 é o mesmo frete para carregar 15 armários de R$5.000. Então, o impacto disso dentro da tua estrutura é muito grande. Vamos para o outro lado. Em contrapartida, se você pega 2 projetos, tá, de 2 clientes, 2 ambientes de R$25.000 cada um. Um quarto mais elaborado, com painel, roupeiro, porta limpada, espelho, porta reflexo, cacete A4. Um quarto de R$25.000 e
Um outro ambiente que você pegou uma cozinha perto de 25 mil reais. Coisa totalmente normal e a gente fecha com certa frequência esses números aqui. 20 a 25 mil reais para uma cozinha hoje. 30 mil reais está bem tranquilo para uma cozinha hoje, principalmente se for grande. Então você pegando um projeto desse porte de 20, 25 mil reais, 2 projetos de 25 mil reais, você vai ter o mesmo faturamento de 50 mil reais, porém você vai ter 2 deslocamentos. Enquanto que no primeiro caso, a cada 2 dias você vai ter que cortar, fitar, montar, desmontar, embalar, transportar, descarregar, instalar na casa do cliente a cada 2 dias, 8 etapas a cada 2 dias, num quarto de 25 mil reais, na cozinha de 25 mil reais, você vai ter que fazer exatamente os mesmos 8 processos, só que 2 vezes. Enquanto no primeiro caso, a cada 2 dias você vai ter que estar fazendo tudo isso, saindo e voltando para produzir o próximo, para daqui a 2 dias estar fazendo isso de novo, expondo-se a um risco de, se você acertar um cano, estourou a sua entrega, que você não vai ter prazo para entregar isso tudo. Nesse outro projeto de 25 mil reais, no segundo caso, de faturamento de 50 mil em 2 ambientes, você vai fazer isso a cada 11 dias, falando dias úteis, ou dias trabalhados, considerando que a gente trabalha 22 dias no mês. A cada 11 dias você vai ter que fazer todos esses processos de um ambiente. Então, o teu custo indireto disso daí, o teu custo de atividades não diretamente relacionadas à produção desses projetos, acaba ficando muito menor e acaba ficando muito mais tranquilo, ok? Pensa no seguinte, não dá para trabalhar barato em projeto barato. Enquanto que em projetos caros, você pode trabalhar mais caro. Por quê? Quando você fica batendo cabeça nesses orçamentozinhos menores, quando ticket aí de 4, 5 mil reais, você tem que pensar em 2 situações. Isso está lá no vídeo. Queridos, novamente, fica aqui o meu convite. Primeiro, para você deixar o seu like nesse vídeo. Segundo, para você participar do nosso grupo VIP, que vale muito a pena. E terceiro, um forte abraço para vocês. Deus abençoe a caminhada de vocês e até a próxima. Fui!